vou apresentar outros dois brushes interessantes. Você pode replicar isso com várias ideias diferentes. Vamos começar com a sujeira, ou noise, que eu acho bem bacana. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Preferencialmente trabalhe diretamente em pixels, né? Já que você está trabalhando com esse tipo de elemento. E proporcional a 2, né? Então, 2 elevado a alguma potência, no caso 256. A resolução pode ser 72 dpi e valeu. Tá aí, carinha. Eu vou pensar ele em preto e branco. E a ideia, que me ajuda, é que eu crie vários pontinhos. Que eu crie vários pontinhos. Esse cara vai me ajudar a fazer um ruído, um noise, uma loucura. Quanto mais arredondado for o seu objeto, o seu elemento que virará um brush, melhor ele vai cair ou recair sobre ele o caos que é a geração de brush. Então, nesse caso, eu vou fazer com muitos pontos e um pouco espaçados. Você também pode fazer isso com poucos pontos, como mostrei em outro videozinho, e mais aproximado, né? Eles vão ter percepções diferentes de como seria esse brush, né? Pontinhos menores ajuda a gerar uma sensação de ruído. Tá suficientemente circular, eu tenho alguns pontos que eu posso deixar mais pretos, né? Dando mais força a esses caras, enquanto que outros podem ficar mais acinzentados mesmo, não tem problema. Bom, tá aí, acho que está suficientemente em caos. Vamos lá. Então, venho aqui em editar, eu vou definir uma pré-definição de pincel. Então, eu estou criando um tipo de arquivo de pincel para o Photoshop entender ele como um modificador do pincel. Então, eu vou colocar aqui como noise 01, embora não seja o que eu vou usar, já transformou ele em uma imagem para o brush, então ele está aqui durão. E aí eu vou trabalhar com as propriedades dele, né? Chego aqui nas propriedades dele, olha aí. Então, eu quero que ele tenha a dinâmica de forma, né? Enquanto pressão da caneta, eu quero ter esse trabalho. Então, eu vou fazer uma trimulação, um caos de ângulo, né? Para ele gerar esse caos. Notem que se eu diminuir o espaçamento, ele vira tipo um emaranhado, como se fosse um cabelo. Então, um número menor de pontos, embora espaçados, ajuda bastante aí em pontos maiores, né? Na lógica de cabelo. Mas, para esse brush específico de ruído, vou trabalhar na dinâmica de forma, usando a trimulação, né, de uma maneira louca. Eu posso até usar a pressão da caneta para gerar essa tremulação. Então, eu tenho mais tremulação quando a pressão está garantida, ou não, eu posso deixar com um caos mesmo, eu prefiro. Na dispersão, eu posso aumentar essa dispersão, aumentar o count, que é a sobreposição disso. Percebo que meu espaçamento não está muito grande, então posso diminuir para 15%. E vou aplicar a transferência, compressão na caneta na opacidade e no fluxo. Então, eu tenho uma ferramentazinha aí que vai gerar um caos, vamos dizer, que eu poderia usar ela, por exemplo, para gerar brilho. Brilho com preto não existe, né? Brilho no meu personagem. Então, tipo, eu posso usar tanto para gerar um ruído no chão, por exemplo, como dar um brilhozinho no meu personagem, já um brilho meio de textura, né? Então, gostei desse brush, vou lá na minha ferramenta de brush, vou salvar, que é importante, e aí eu ponho noise 02. Posso, inclusive, vir em pincéis e jogar fora esse cara, né? Ou ainda que eu jogue fora esse cara,
eu continuo tendo ele aqui nas minhas possíveis usos das configurações, certo? Então, eu acabei jogando fora o errado, foi isso mesmo? Não, tá aqui meu pincel do jeito que eu pedi. Tá, em configurações dos pincéis, beleza. Vamos lá. Um outro brush que eu posso usar, posso criar, é o de nuvem. O de nuvem é muito legal. Vou criar uma layer aqui e vou trabalhar com essa sobreposição de preto e branco. Deixa eu procurar um brush. Acho que esse daqui é o. Então, nesse cara aqui, ainda acho que não é ele. O cara que eu quero é esse cara aqui. O lápis. Pronto, é ele mesmo. Então, vou gerar alguma lógica de nuvem, embora como se fosse apenas um pedaço da nuvem, né? Então, posso gerar aqui alguma loucura que me lembre nuvem, como se fosse apenas um pequeno pedaço da nuvem. A nuvem tem essa sensação que as bordas são mais brancas, né? E embaixo ele vai perdendo aquele tom, sendo sobreposto a outro. Então, é isso que eu tenho que buscar na confecção do meu brush. Essa é a ideia que eu tenho uma área clara, uma área escura. Eu posso, inclusive, usar meu outro brush, que eu tenho uma suavidade na mudança, para gerar uma lógica de nuvem mais interessante. Aí estou fazendo essa borda aqui e tal, gostei. Não está tão maravilhoso não, mas nos serve. Vou salvar lá, editar, predefinição de pincel, tá aí minha nova nuvem, esqueci de nomear, né? Difícil isso. Vou fechar todo mundo aqui, vou inclusive clonar esse cara e vou dizer que ele é azul para facilitar a percepção de como o meu brush é razoável, né? Vou criar uma nova camada. Bom, então, tenho esse cara aí, que é basicamente a repetição de um objeto, né? E aí eu tenho que trabalhar ele em questão de trança, né? Então ele já tem uma sensação aí de alguma coisa com rastro, né? Que é o brush. Se eu colocar dinâmica de forma e trabalhar com a tremulação de ângulo, eu já tenho a outra percepção, né? Então tenho o trance e a tremulação em si, eu posso afastar um pouco mais o meu objeto, então ele já aparece um pouco mais como nuvem, porém não tanto. Nossa, Ctrl Z para apagar. E aí dispersão vai me ajudar bastante. Então eu vou aumentar a dispersão, vou usar com a pressão da caneta, vou aumentar o count e apesar de ter gostado do espaçamento, eu vou diminuir um pouco mais para gerar um caos melhor. E aí, em relação ao caos, se eu girar muito assim, ele fica muito louco. Então, eu vou girar a tremulação de ângulo, vou dar uma tremulação pequena, porém eu vou inverter os eixos dele. Agora vai ficar mais interessante. Posso dar uma pequena tremulação de redondeza, em dispersão eu posso ter apenas uma pequena dispersão. Se aumentar a quantidade no count, me ajuda um pouco. Quando eu aumento o count, eu estou aumentando a quantidade. Então, o espaçamento também tem a ver com quantidade, né? Quanto menos espaçado, maior a quantidade sobreposta. Quanto mais espaçado, menor a quantidade de objetos sobrepostos. Então, tem que trabalhar com essas duas propriedades, aumentando uma, diminuindo outra, até encontrar um padrão que funcione para mim. Eu acho que funciona no 2. Então, vamos ver lá. Eu vou marcar aqui
uma área de nuvem. Posso aumentar e diminuir o tamanho dele. Pouca pressão, muita pressão. Eu estou sem a propriedade de dinâmica de forma, está desativado. Pronto. Agora o negócio vai começar a ficar mais interessante. Vou aumentar aqui ele. Então, quando eu tenho muita força, eu tenho uma sensação de nuvem maior. Como eu tenho pouca força, uma menor sensação. E aí é trabalhar bastante na sobreposição dessa galera. E aí eu posso notar, tá muito próximo um do outro, preciso de mais espaçamento para não ficar tão chapado. E aí eu vou trabalhando, ajustando isso e aí, meu amigo, é muito teste. Vamos lá. Aí eu já comecei a ter uma nuvem que parece ser nuvem. Né? Lembrando sempre de pegar um tom, sobrepor com o outro, vai dar um sacode legal. Inclusive, de uma maneira apagada. E essa sobreposição de tom é o que vai dar uma sensação melhor. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado. Até a próxima.